A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 13 da nossa revista do primeiro trimestre do ano 2021, a lição que tem como título Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Bem, nós estamos estudando essa revista que fala sobre o verdadeiro pentecostalismo. E o verdadeiro pentecostalismo acredita que Jesus um dia vai voltar. O verdadeiro pentecostalismo vive na expectativa de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Então você que é crente pentecostal, você tem que viver nessa esperança. E essa lição vem falar disso. Nós vamos falar aqui um pouco sobre a segunda vinda de Jesus. Não é uma aula de escatologia completa, mas é uma aula que vai trazer aqui um ensinamento sobre como nós devemos esperar Jesus voltar. Tá? Nós vamos falar disso aqui, porque o cristão ele tem que esperar, mas ele tem que saber como que ele vai fazer isso. Então você que é professor da EBD, vai ministrar uma aula na EBD, assista essa aula até o final, tenho certeza que você vai aprender aqui esse assunto com detalhes. Tá? Você que quer aprender sobre escatologia, não é professor da EBD, mas quer entender mais sobre escatologia, você também pode acompanhar essa aula até o final, tenho certeza que vai ser uma bênção. E como suporte para esse assunto, eu quero apresentar aqui o livro escrito pela equipe do EBD em Foco, O Fim dos Tempos, entendendo a visão dispensacionalista da escatologia. Este livro aqui, irmãos, foi escrito pela equipe do EBD em Foco no começo da pandemia, quando nós resolvemos publicar nossa revista própria e que escrevemos também esse livro e vendemos ele em PDF. Depois nós entramos em contato com uma editora e agora saiu a publicação do livro impresso. Nós ainda vamos fazer o lançamento do livro, uma live de lançamento, vou divulgar isso aí, mas enquanto a gente não faz essa live, eu já estou divulgando o livro e você já pode adquirir esse livro. Tá? O livro você pode adquirir aqui você pode entrar no site da editora, tá? A editora Santorini. Você pode pesquisar no Google e Santorini comprar direto com a editora, tá? Não tem problema nenhum. Ou você pode comprar diretamente aqui com o EBD em Foco. O número é 94 98409 2869. Então você pode adquirir um livro completo sobre escatologia, a visão aí da Assembleia de Deus. E nós temos também o slide de cada capítulo desse livro que você pode usar para ministrar na sua igreja. Caso você queira ministrar na sua igreja um conteúdo sobre escatologia, você pode adquirir o livro e você ganha o slide, tá? O slide vai junto com o livro. Quem adquirir o livro vai ganhar o slide. Quem já é assinante do EBD em Foco já tem esse slide, tá? Já tem esse slide, já está disponível no site do EBD em Foco. Mas quem adquirir o livro, não é assinante, vai ganhar o slide também. Então você vai aprender sobre escatologia e ensinar sobre escatologia. Então esse livro vai ser muito bom para você que quer aprender aí sobre a visão da Assembleia de Deus sobre o fim dos tempos. Vale ressaltar que dentro do site do EBD em Foco nós temos muito conteúdo para você que é professor do EBD. E para o próximo trimestre a gente vai continuar com o nosso conteúdo com muito mais qualidade. Slide em PowerPoint de adultos e jovens, subsídio em PDF de adultos e jovens, aula em vídeo de adultos e jovens, curso baseado no tema da revista, por enquanto somente de adultos, mas a gente quer fazer de jovens também. Tá? Nesse trimestre agora que estamos encerrando, teve um curso de jovens também sobre oração, então a gente quer manter. Vídeo de destaque, vídeo de dicas, sermões e estudos extras de vários temas, curso de capacitação, conteúdo completo. Vale ressaltar, irmãos, que o nosso conteúdo pago aqui no EBD em Foco é só o slide e o curso baseado no tema da revista, tá? O restante do conteúdo é gratuito. Esse vídeo aqui ele é totalmente gratuito, você pode compartilhar ele, distribuir, indicar para seus amigos. O nosso áudio também, aula em áudio também é gratuito, o nosso subsídio em PDF é gratuito, tá? O vídeo de dicas, vídeo de destaque, enfim, a gente tem até o curso nosso de capacitação para professores de EBD que é gratuito. Então você pode acessar ebdenfoco.com para ter acesso a este conteúdo totalmente gratuito. Tá? E se você tiver interesse no slide em PowerPoint, no curso baseado no tema da revista e nos sermões, aí você faz a assinatura, contribui para o crescimento do EBD em Foco e também para o crescimento da sua classe na EBD, porque você vai ministrar uma aula de excelência com um conteúdo de qualidade. Então acesse ebdenfoco.com. Vale ressaltar também, já estava esquecendo, que o slide de encerramento também já está disponível, tá? É o slide onde eu resumo todo o trimestre que nós estudamos agora. Então um slide de resumo muito bom e é totalmente gratuito, tá? Esse slide também está disponível no site ebdenfoco.com. Vamos para o nosso textuário. O textuário da lição diz assim:
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, Tito 2,13. Então aqui a gente tem a promessa de que Jesus vai voltar. E o cristão verdadeiro, ele vai aguardar. Isso é a bendita esperança. É uma esperança, né, de algo que realmente vai acontecer. É uma expectativa de algo que está garantido. Não é aquela esperança vazia de algo que pode ou não acontecer. Não, a esperança da volta de Jesus é uma esperança concreta. Tá? É algo que Deus vai fazer e isso é uma certeza. A nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Então o Messias foi prometido no Antigo Testamento e ele veio. Agora nós temos o quê? O Messias, o próprio Messias prometendo voltar para levar a sua igreja, tá? Para encerrar esse período aqui de grande sofrimento que tem aqui nessa terra. A gente sabe que essa terra aqui ela é muito boa e tudo mais, mas aqui foi manchado pelo pecado, temos muitos problemas, muitas dificuldades, e Jesus um dia vai restaurar tudo isso. Aí, nesse caso, é quando ele voltar ao seu retorno, tá, em grande glória e poder, para levar a sua igreja, aqueles que realmente são fiéis, e também, né, para condenar aqueles que são os infiéis, os ímpios, a restaurar todas as coisas e ser tudo perfeito. Então a gente vive nessa esperança, uma esperança real. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 1, de 6 a 11. A gente não faz essa leitura para ganhar tempo no vídeo, mas durante a aula a gente volta nesses versículos, porque a aula é baseada nessa leitura. Jesus subindo aos céus e deixando as instruções ali para os discípulos, né, sobre o seu retorno. Então vamos para a nossa introdução. A introdução diz assim: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, e é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Então, depois que Jesus subiu aos céus, a igreja vive na expectativa desse retorno do seu mestre. Tá? Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. Então, de acordo com o que a gente vai vivendo cada vez mais como crentes, tá? Essa expectativa vai aumentando. Muitas pessoas podem questionar, mas já passou quase 2000 anos, Jesus não voltou, então ele não volta mais. A gente tem que lembrar de uma coisa: Deus não está preso no tempo. Há um dia para o Senhor como 1000 anos. Então, 1000 anos é como um dia. Não tem, para Deus não existe isso. Essa nossa passagem temporal, onde nós estamos presos nesse tempo, nessa passagem temporal, é algo diferente do que Deus vive. Tá? Deus está num nível diferente, ele está fora do tempo. Então, Jesus vai voltar no tempo específico, Jesus vai voltar no momento certo, tá? No tempo que ele determinou, que no caso, eu digo ele, eu estou falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade. Tá? No caso, já foi pré-determinado e a gente não sabe quando, tá? E só Deus sabe essa informação, então a gente não tem que ficar especulando isso. Tá? Simplesmente nós temos que esperar Jesus voltar. Então a presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento para que cada um mantenha vigilância e a fidelidade. A ideia é que nós possamos sempre estar vigilantes para a volta de Jesus. Se Jesus tivesse falado assim: olha, eu vou voltar no dia tal, né? Eu vou voltar no dia 1º de janeiro de 2025. Se Jesus tivesse passado essa informação, vamos conjecturar aqui. Muita gente pode até que, assim, muitos podem até que se jogasse ao pecado, né? Falar, eu vou me jogar ao pecado, depois eu me converto. Mas eu acredito que a maioria não. Eu acredito que a maioria dos crentes iam permanecer crentes. Só que eles iam pensar assim, tá? Isso aqui é uma conjectura minha. Já que Jesus vai voltar só em 2025, eu vou me dedicar um pouco mais no meu trabalho, ganhar mais dinheiro, curtir mais a vida. Tá? Eu vou mudar o foco para as coisas terrenas. E quando chegar perto, faltando 1 mês, 2 meses antes, eu volto para as coisas de Deus. Eu acredito que seria esse o pensamento de muitas pessoas. As pessoas iriam se voltar para as coisas terrenas e esquecer das coisas voltadas para o reino de Deus. Então, e aí, a partir daí sim seria um caminho para o pecado. Então, iria abrir a porta para o pecado. Tá? A mudança de foco. Você pode observar que todo crente, quando ele se volta para as coisas materiais e mergulha de cabeça nisso, o pecado vem automaticamente, ele vai se afundando cada vez mais no pecado. Sem falar de que se voltar para as coisas materiais em si já é um pecado. Então, quando Jesus deixa essa questão em aberto, sem dizer exatamente quando que ele volta, isso deixa bem claro que o crente ele tem que viver o tempo todo pensando nas coisas espirituais. O tempo todo pensando no reino de Deus. Então ele está no seu trabalho, no seu estudo, em tudo que ele faz, mas tudo isso ele tem que pensar assim: eu estou fazendo isso para a glória de Deus,
Eu estou esperando Jesus voltar. Então, assim, a vigilância e a fidelidade é o que vai marcar a vida do cristão. Então, diante dessa expectativa de que Jesus vai voltar a qualquer momento, isso faz com que nós possamos sempre viver, né, voltado para as coisas espirituais. Então, vamos para o tópico 1 da nossa lição. O tópico 1 diz assim: breve o Senhor virá. A vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Então, a gente tem aí evidências de que Jesus vai voltar a qualquer momento, porque a Bíblia diz isso. É uma verdade ensinada, tá? E a gente tem detalhes dessa vinda de Jesus. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará. Então, assim, uma igreja cristã autêntica, ela vai acreditar que Jesus vai voltar. Eu estou falando cristã aqui de forma bem geral, incluindo até os católicos, tá? Estou dizendo que eles estão certos em todas as coisas, mas até os católicos, para serem considerados cristãos, eles têm que acreditar na vinda de Jesus. Então eles têm a escatologia deles também. A igreja católica pode não enfatizar, pode não ensinar muito isso, mas eles têm. Então todo ramo do cristianismo tem sim aí uma visão escatológica de Cristo, porque faz parte a volta de Jesus, tá? Jesus vai voltar sim. Todos têm que crer nisso. Não tem unanimidade, tá? Quando, assim, em relação a como que isso vai acontecer. Não existe essa unanimidade. Alguns dizem que Jesus volta antes da grande tribulação, outros dizem que ele volta depois da grande tribulação. Uns dizem que vai ter milênio, o milênio é literal, outros dizem que o milênio não é literal, é figurado. Então tem todas essas visões diferentes. Tá? Você pode até aprender sobre isso no nosso livro que eu falei no começo, sobre o fim dos tempos, tá? O livro lá do fim dos tempos. A gente trata dessas escolas escatológicas, tem uma aula lá, um capítulo dedicado a isso, tá? E a gente apresenta também, no caso, a nossa visão. Então, a visão da Assembleia de Deus, que é a visão abordada no nosso livro e a visão defendida aqui nessa aula, é que vai acontecer a grande tribulação e antes da grande tribulação a igreja será levada. A igreja vai subir antes da grande tribulação e durante a grande tribulação vai ter um período onde vai manifestar o anticristo, o falso profeta. Depois Jesus vem, derrota ali o anticristo, o falso profeta, prende Satanás por 1000 anos e começa o milênio. Tá? Tem um período de 1000 anos onde Cristo vai reinar aqui na terra e depois de 1000 anos Satanás será solto e vai ter a derrota final, né? A vitória final de Cristo, a derrota definitiva, né? Melhor colocando assim, vitória final de Cristo, derrota definitiva de Satanás, e vai ter a restauração de todas as coisas, onde vai ter o novo céu, nova terra e a nova Jerusalém, onde nós vamos habitar para sempre com Deus. Então, de forma bem resumida aqui, eu dei a visão da Assembleia de Deus sobre a escatologia. Então, essa é a nossa visão com relação aos eventos escatológicos. Então, inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja. Então, como eu falei, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. 1 Tessalonicenses 4,15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, Paulo, passando essa instrução aos crentes da igreja de Tessalônica, ele está falando que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. E também, na segunda vinda, se refere à vinda de Jesus em glória, tá? E 2 Tessalonicenses 2,8 fala assim, ó, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então aqui a gente tem uma descrição dessa questão do anticristo, né? Vai se manifestar o iníquo, que ele vai ser destruído, aniquilado quando Jesus voltar em glória. Então aqui são 2 versículos que não tem como objetivo explicar por completo essa doutrina, tá? Essa aula aqui não tem como objetivo isso. Mas o que acontece? Quando o crente da Assembleia de Deus fala da segunda vinda de Cristo, ele está se referindo a um conjunto de eventos, tá? Não é só um evento específico, é um conjunto de eventos que vai acontecer com relação a esse episódio. E o primeiro evento é o arrebatamento da igreja. Então a igreja vai ser arrebatada, vai ter a grande tribulação, manifestação do anticristo, e depois vai ter a vinda de Jesus em glória, onde todo olho verá. Então, a gente entende dessa forma. Alguns teólogos vão dizer que é um evento só, dividido em 2 fases. Então, a segunda vinda de Jesus se divide em 2 fases, arrebatamento da igreja e vinda de Jesus em glória. O espaço temporal de um evento para outro são 7 anos. Uma outra visão vai dizer o seguinte,
são dois eventos distintos. O arrebatamento da igreja é um evento e a vinda de Jesus em glória é outro evento. Eu penso que apresentar dessa forma, como eventos distintos, se torna um pouco mais didático. Tá? Eu posso estar errado, mas eu penso que é melhor apresentar assim, eventos distintos, e não um evento em duas fases, porque às vezes confunde. Mas entendamos que tem sim essa diferença, tá? Então, quando a gente fala a segunda vinda de Jesus, estamos nos referindo a esses dois eventos. Então, quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Então, foi passada essa informação. Da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Então, aqui que fique bem claro que no arrebatamento da igreja, a igreja vai se encontrar com Cristo nos ares. Jesus não vai aparecer para todo olho, tá? Somente a igreja que vai ter acesso a Cristo nos ares. Quando Jesus voltar em glória, todo olho o verá, aí sim, nesse caso, vai ser a vinda de Jesus em glória. Tá? Então, essa visão, a interpretação que nós temos dessa passagem aqui, da ascensão de Jesus, é que aqui ele está falando da sua vinda em glória e não do arrebatamento. Uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Tá? O tópico 1.2 aqui está falando dessa promessa que Jesus fez de um dia nos levar para o céu de glória. Mas parece que antes do Pentecostes, os discípulos não tinham uma compreensão exata dessa vinda. Tá? Antes de acontecer ali o derramamento do Espírito Santo, eles perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo reino a Israel? Então eles estavam preocupados aqui com a restauração política de Israel, né? Eles tinham em mente talvez esse reino físico político, que era o pensamento em Israel daquela época. Eles esperavam que um Messias político, um Messias rei, o Messias que viria libertar Israel do Império Romano. Tá? Essa era a visão de uma boa parte dos judeus daquela época. Mas Jesus corrige isso por duas razões principais. A primeira razão é que o dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai e está fora do radar humano. Mateus 24:36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Alguns teólogos vão interpretar essa passagem dizendo que Jesus não sabia na sua forma humana, mas na sua forma glorificada, ele sim saberia dessa informação. Mas não vou conjecturar nada acerca disso, tá? Só estou deixando bem claro aqui que não cabe a nós sabermos exatamente quando que isso vai acontecer. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. O versículo 8 da nossa leitura bíblica em classe, né, como eu falei, a gente vai se referindo aí a essa leitura, Atos, capítulo 1, vai dizer assim, ó, Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Aqui é aquela passagem de nós pregarmos o evangelho em todas as regiões da face da terra. E fica bem claro que não é somente para Israel. Então, na visão dos discípulos, que eles ainda estavam com aquele nacionalismo na mente deles, né, antes do derramamento do Espírito Santo, que a restauração que Jesus veio trazer foi somente para a nação de Israel. Jesus vai explicar que não, tá? Que não é para Israel, mas é para toda a humanidade. 1.3. O dia se aproxima. Já sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Então Jesus falou dos sinais dos fins dos tempos, tá? E nós temos que pregar isso, né? Pregamos por toda parte que Jesus breve vem. E essa mensagem está em nossos hinos congregacionais, nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Então a gente tem aí, graças a Deus, muitos cantores que cantam louvores e falam da vinda de Jesus. Nós temos muitos hinos da harpa também que falam da vinda de Jesus. Então, apesar de nós observarmos no meio cristão, por parte de alguns, um certo desprezo pela escatologia, a gente observa que muitos ainda levam a sério esse ensino. A gente não pode exagerar muito na escatologia, porque tem crente também que esqueceu da vida terrena e está achando que, né, tudo se resume ao céu, né, à vida eterna. Realmente, nossa esperança tem que estar na vida eterna com Cristo, tá? Viver realmente para sempre na Nova Jerusalém. Nossa esperança está nisso. Mas nós não podemos esquecer das nossas responsabilidades aqui nessa terra, porque nós temos que esperar Jesus voltar com responsabilidade. A vigilância, a fidelidade não se resume somente às questões mais espirituais,
mas Jesus também quer voltar e nos encontrar também servindo da melhor forma possível no nosso trabalho, nas nossas atividades seculares também. Eu penso que a salvação envolve todo ser humano e as atividades seculares também têm que ser exercidas com responsabilidades, porque Jesus quer nos encontrar sendo pessoas íntegras na sociedade como um todo. Tá? Jesus não quer voltar e encontrar, né, o povo dentro da igreja orando. Tá? É claro que nós não vamos deixar de orar e buscar as coisas espirituais, mas quando Jesus voltar, muita gente vai estar no trabalho, vai estar no cotidiano, e Jesus quer encontrar todos em qualquer lugar que esteja, ou dentro da igreja, ou no trabalho, ou na escola, onde for, mas agindo com responsabilidade, vigilância e fidelidade. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. A gente tem essa expectativa e sabemos que esse dia realmente está chegando. Os principais são a efusão. Quais são as principais evidências? Vamos falar aqui de uma delas. Primeiro, a efusão do Espírito Santo, uma promessa dos últimos dias. Joel 2,28 falou: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então aqui a gente já tem uma promessa que foi cumprida em Pentecostes, lá no dia de Pentecostes, mas nós devemos entender que o fim dos tempos começa ali. Podemos dizer o seguinte, irmãos, que o fim dos tempos começa a partir de que Jesus subiu aos céus. Tem muita gente falando assim, o fim dos tempos só começou agora, no ano 2000. Não, na verdade não. Eu sou dessa linha de pensamento de que desde que Jesus subiu aos céus já começou o fim dos tempos. Desde quando Jesus subiu aos céus, a igreja já começou a esperar Jesus voltar. Tá? A igreja não ficou parada, esqueceu da vinda de Jesus, esperou passar 2000 anos para falar agora vamos esperar Jesus voltar. Não. Desde a igreja primitiva, os crentes da igreja primitiva esperavam Jesus voltar naquela época. Eles tinham essa expectativa de que Jesus voltaria ali. Então, já começou desde lá. Então, como eu falei no começo, o tempo para nós é diferente do tempo de Deus. Tá? E no caso, a partir do avivamento da Rua Azusa, a gente vê que essa vontade de buscar mais o Espírito Santo, os dons espirituais, as coisas mais sobrenaturais, se intensificaram mais na Igreja de Cristo. Muita gente critica, fala assim, o movimento pentecostal foi algo que surgiu ali na Rua Azusa, tem pouco mais que 100 anos, então não é um movimento autêntico. Não, o movimento pentecostal surgiu lá na igreja primitiva. Tá? Lá começou o movimento pentecostal. Com o passar do tempo, isso foi esfriando, muitas pessoas não buscaram, não sabemos a vontade de Deus, como foi o agir de Deus, por que Deus permitiu que a sua igreja passasse por um período, não vou nem dizer assim de frieza espiritual, mas um período onde eles não buscaram tanto os dons espirituais, e agora, né, há pouco mais que 100 anos, Deus levantou homens, levantou pessoas para buscar os dons espirituais, e o movimento pentecostal ele nunca cessou, ele sempre existiu, tá? Desde a igreja primitiva, só que teve um avivamento maior, uma busca maior pelos dons espirituais a partir do movimento ali, do avivamento da Rua Azusa. Então é Deus agindo na humanidade em épocas diferentes, de maneiras diferentes. Então o movimento pentecostal é um movimento autêntico, um movimento bíblico e marca sim também, é uma marca lá do derramamento do Espírito Santo como sinal do fim dos tempos. O outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel. A gente observa o seguinte, irmãos, que tem várias visões escatológicas com relação a Israel. Tem uma visão escatológica, que se eu não me engano é a aliancista, que é defendido principalmente pela igreja presbiteriana, que as promessas para Israel, estou falando de forma resumida, tá, irmãos? Vou me aprofundar, não. De forma bem resumida, eles entendem que as promessas para Israel no Antigo Testamento, elas agora são válidas para a igreja. Tá? Então a igreja é o novo Israel de Deus e tudo que Deus prometeu para Israel vai se cumprir na igreja. Por quê? Porque tem muitas promessas no Antigo Testamento para Israel que não foram cumpridas. Tá? E a interpretação que eles têm é uma interpretação figurada dessas promessas como sendo cumpridas na igreja. Já os dispensacionalistas, aqui no caso é a visão que a Assembleia de Deus adota, é que as promessas para Israel no Antigo Testamento, elas são literais, ou seja, são para Israel mesmo. Então, se tinha uma promessa de restauração da nação de Israel, a nação de Deus, a nação que Deus formou para nascer o Messias, então essa promessa continua de pé e Deus vai restaurar a nação de Israel, e isso já começou com a fundação do Estado de Israel em 1948, tá? Então, desde 1948, Israel ostenta
a bandeira ali na sede das Nações Unidas, então reconhecido como um país, um Estado soberano. Então a nação de Israel, por um período, ela foi realmente, os israelitas, né, os judeus foram espalhados pelo mundo, eles ficaram sem uma nação específica, continuaram sendo um povo unido, com características específicas, mas sem um local, e depois, em 1948, eles foram reconhecidos, voltaram à terra, né, que Deus já tinha prometido para eles desde o início. Enfim, é uma história que também a gente não pode entrar em detalhes porque é muito longa, você pode dar uma pesquisada, mas o que os crentes dispensacionalistas entendem, tá? Os assembleianos, né, vou colocar aqui, os assembleianos entendem, que isso aqui também já é cumprindo já o que Jesus prometeu de restauração da nação de Israel e é um sinal também do fim dos tempos. Então, divergências teológicas à parte, nós temos essa visão de que, né, Deus ainda tem um cuidado com a nação de Israel, mas de todo jeito, tá? Um israelita hoje, um judeu hoje, para ser salvo, ele tem que crer em Jesus como Salvador, tá? Não fique pensando também que o judeu é salvo automaticamente, não. Ele tem que reconhecer o Messias para ser salvo. E é justamente isso que vai acontecer ali na grande tribulação, onde eles vão entender que o anticristo não é tudo aquilo que eles pensavam, e depois eles vão reconhecer Jesus, e o milênio é justamente o cumprimento de muitas promessas que Deus fez para a nação de Israel, onde o próprio Cristo vai reinar e Israel vai estar junto com Cristo. Enfim, então tudo está conectado também à nação de Israel. Vamos para o tópico 2, tá? O tópico 2 diz assim, a necessidade de vigilância. 2.1, exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade de vigilância. Ele falou, Mateus 24:44, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, a vigilância, há algo enfatizado nessa passagem de Mateus. Eu recomendo você ler Mateus 24 por completo. É uma coisa assim, vou usar uma palavra aqui, né? Sensacional, espetacular. Uma passagem onde Jesus descreve muito sobre a questão da vigilância. Ensinamentos realmente práticos para nós cristãos, as parábolas que estão ali em Mateus 24. Então nós, como cristãos, nós temos que meditar nessa passagem de Mateus 24 e entender que Jesus está falando ali do fim dos tempos e que nós devemos viver nessa expectativa, vigiando, tá? E a razão disso é porque nós não sabemos quando vai acontecer. Então, se nós não sabemos como vai acontecer, nós temos que viver o tempo todo na expectativa. Jesus dá vários exemplos lá nessa passagem de Mateus 24, e um dos exemplos ele fala assim, né, se o dono da casa soubesse o horário que o ladrão viria, ele ia se preparar, entende? Então, assim, se você sabe, olha, 3 da manhã vai aparecer um ladrão na sua casa, você vai chamar a polícia, você vai se armar, você vai se preparar para receber esse ladrão, tá? Porque ele vai vir de qualquer forma. Então, você tem que o quê? Tomar uma providência. Então, Jesus não está falando que ele vem fazer o que o ladrão vem fazer, não é isso. Ele está falando assim, a minha volta será dessa forma, eu posso ir a qualquer momento. Então, eu já avisei que eu vou, eu só não estou falando o dia e a hora. Então, você vai o quê? Se preparar, porque a qualquer momento pode acontecer. Então, tem que ter todo um preparo, tá? E o cristão, ele tem que parar para pensar nisso. Jesus vai voltar, e aí? Como que eu estou? Como que eu estou agindo no meu trabalho? Como que eu estou agindo com as pessoas? Como que eu estou tratando o próximo? Tá? Será que eu estou amando o próximo? Será que quando Jesus voltar ele vai me encontrar amando o próximo? Será que quando Jesus voltar ele vai me encontrar exercendo o meu trabalho aqui, o meu trabalho secular com excelência? Ou eu vou estar relaxado, sendo aquela pessoa relaxada que não cumpre direito o meu trabalho? Então quando Jesus voltar ele vai me encontrar sendo fiel à sua palavra, lendo a Bíblia, orando com frequência. Então assim, a vida do cristão tem que ser pautada nisso. Ele tem que viver nessa expectativa e vigilância é isso, tá? Vigilância é viver na prática da fé cristã, né, com excelência, né, confiando realmente que as promessas de Deus vão se cumprir e vivendo a vida diferenciada. É uma coisa prática, vigilância é prática, tá? Essa era também a preocupação dos ensinos dos apóstolos, tá? Os apóstolos ensinaram isso. A 2 Pedro 3, 9 e 10 fala assim, o Senhor não tarda a sua promessa ainda, que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, o qual os céus passarão passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então a visão de Pedro aqui, uma visão bem assim catastrófica, né? Algo que vai acontecer no dia do Senhor. Quando ele fala o dia do Senhor, é o dia de juízo de Deus, onde ele vai recompensar os salvos e punir os ímpios, tá? Aqui vai vir realmente algo
pode-se dizer assim, eventos vão acontecer, né? Quando ele coloca aqui os elementos, né, ardendo se desfarão, ou seja, como se fosse derreter em fogo, tá? A terra e as obras que há nela se queimarão. Então ele está descrevendo esse grandioso dia do Senhor, tá? Fazendo a referência à vinda de Jesus em glória. Tá? O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos dá muita ênfase à necessidade dos crentes estarem atentos. Então Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Como eu falei, é bom você meditar nessa palavra. Ele está falando realmente da necessidade do crente estar atento para Jesus voltar a qualquer momento. 2.2. Os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Tá? Isso acontece com frequência, infelizmente. Muitas pessoas que se dizem crentes, se dizem líderes religiosos, tá? Eles não são líderes autênticos, tá? Eles querem só chamar a atenção, fazer com que as pessoas sigam eles, quem sabe até ganhar dinheiro, tem muito disso. Tá? Eles começam a prever que Jesus vai voltar a qualquer momento. A gente tem o exemplo de William Miller, né, que previu o segundo advento de Cristo. Segundo ele, aconteceria ali em 21 de março de 1844. William Miller é batista, tá? Veio com esse ensinamento, saiu da igreja batista por causa disso, e quando Jesus não voltou, ele ficou decepcionado, parece que ele marcou uma outra data, não aconteceu nada. Aí ele pegou e desistiu da ideia, voltou para a igreja que ele era antes, a igreja batista, e continuou numa vida normal de um crente normal. Só que as pessoas que acreditaram nele, né, continuaram com aquela crença e interpretaram de uma forma diferente. Não, a gente vai interpretar de uma forma diferente. Então, eles fazem isso, né? Alguns deles cravam várias datas, não dá certo, né? Aí outros, depois de contestarem que elas não batiam, reinterpretam as supostas profecias e as protelaram para outras datas. Então, assim, eles começam a fazer várias interpretações diferentes. No caso de William Miller, ele desistiu da ideia, mas o povo continuou, reinterpretaram a data dele, segundo eles, não é que Jesus ia voltar em 1844, mas é que Jesus ia finalizar sua obra de redenção lá no céu, em 1844, e aí surgiu a partir daí a Igreja Adventista. Então a Igreja Adventista veio a partir desse movimento, do advento, adventista, advento de Cristo. Então, olha só o problemão que surgiu. Então surgiu uma nova denominação, que eu respeito muito os adventistas, mas tem muitas heresias, muita coisa lá muito estranha. Então a gente tem aí um movimento que surgiu a partir disso, né? Então não é correto ficar querendo prever quando Jesus vai voltar. Isso não faz sentido, não tem lógica, tá? Todos esses líderes e grupos falharam. Então é um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, como Jesus disse, né? Atos 1:7. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Marcos 13:32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então não faz sentido, não tem lógica alguém querer prever a data de Jesus voltar, dizer que Jesus vai voltar. Pode-se dizer que perde toda a graça, né? Como eu vou esperar Jesus voltar sabendo exatamente a data? Não faz muito sentido, né? Não tem lógica isso. E é contrário às Escrituras. Se o próprio Jesus falou que ninguém sabe, então, do meu ponto de vista, a partir do momento que alguém se levanta e propõe uma data, essa pessoa já está pecando. Ela já está cometendo um pecado gravíssimo, porque ele está contrariando o que Jesus ensinou. Está sendo contrário ao ensino de Cristo. Então a palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo, e essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes. Então, quando a gente fala da vinda de Jesus, a gente tem que deixar as pessoas animadas, com esperança, com expectativa, fortalecer a fé. É isso, tá? Não a incredulidade, a falsas expectativas e os alarmes falsos. Então, quando alguém chega prevendo uma data que Jesus vai voltar, Jesus não volta, aí tem decepção, aí sai na mídia, tá? Falsa expectativa. Não faz sentido. Uma doutrina que vai trazer mais frustração do que esperança não é uma doutrina bíblica. Então, sai fora de todo tipo de ensino que está falando que Jesus vai voltar em uma data específica, tá? A gente fala muito assim, Jesus vai voltar a qualquer momento, Jesus vai voltar hoje, amanhã, pode voltar a qualquer momento. Mas, irmãos, Jesus também pode voltar daqui 200 anos, tá? Mas está no fim dos tempos. Olha, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. Porque, assim,
a gente fala da pandemia do coronavírus, mas teve pandemias anteriores também. No passado teve guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então, nessa época, muita gente acreditou na vinda de Jesus. Porque era guerra, rumores de guerra, Jesus não falou isso. Então, todo mundo achava que Jesus ia voltar na década de 40, na década de 50, Jesus não voltou. Então, apesar dos sinais estarem aí, tá? Os sinais já estão aí, a gente não pode achar que é algo que vai acontecer nos próximos 5 anos e garantir isso. A gente pode achar sim. Na verdade, não me entendam mal. Eu tenho que viver na expectativa de que Jesus pode voltar daqui 1 minuto. Talvez eu nem termine esse vídeo. Se você estiver assistindo é porque Jesus não voltou. Mas, se Jesus não voltar daqui 5 minutos, daqui 1 minuto, ele pode voltar daqui 50 anos. Mas eu não posso, o meu erro seria falar e garantir. É certeza absoluta que Jesus volta nos próximos 5 anos. É errado isso aí. A partir do momento que você fala isso, você garante com certeza e divulga isso, você vai estar pecando. Tá? Não faça isso, não fica assim, é certeza. Não é certeza. A certeza é que ele vai voltar. Quando nós não sabemos, e qualquer tipo de conjectura não cabe a nós e acaba caindo no erro e acaba sendo pecado. Então vamos viver na expectativa, mas não vamos marcar data e ficar dando certeza. Tópico 3. Vivendo com fidelidade. Definição de fidelidade. Tá? Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Então uma definição bem geral, né? Fidelidade, ser fiel, ser leal. Vamos supor que você tem um amigo, você tem fidelidade a esse amigo. Não tem problema nenhum você usar essa palavra. Eu sou fiel a ti, eu sou leal a ti. Eu não vou te trair, eu não vou te enganar, eu vou estar contigo. Tá? Nas dificuldades eu estou contigo, pode contar comigo. Isso é lealdade, fidelidade com um amigo. Então, no nível humano, a gente pode usar o exemplo humano para ilustrar o que é fidelidade. Tá? Então, os termos fidelidade, verdade, lealdade pertencem ao mesmo campo semântico da Bíblia. No caso de Jeremias 42:5, Senhor, seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade. Tito 2:10, mostrando toda boa lealdade. Então, essas são palavras usadas como características do próprio Deus e características humanas com relação ao próprio ser humano ou com relação ao ser humano e a Deus. Então, fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Então, quando a gente assume o compromisso, a gente tem que ser fiel a esse compromisso que a gente assumiu. 3.2. A fidelidade de Deus. Então, vamos lá. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Então, Deus, ele é a verdade. Ele fala a verdade, tudo que ele fala é verdade. E o diabo é da mentira, tá? Tudo que ele vai falar é mentira. A Bíblia diz que Deus é fiel, tá? Deus é fiel, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, tá? Deus é fiel, a fidelidade de Deus é incomparável, tá? Ela é grande, tá? A fidelidade de Deus é grande. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:23. Aí expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Salmo 36:5. Então a gente tem aqui, né, versículos bíblicos falando da fidelidade de Deus. Então, assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador ao mundo, Jesus iria nascer, foi prometido no Antigo Testamento, o Messias e tudo mais, isso aconteceu. De igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar um fato incontestável. Então, por causa da fidelidade de Deus, da verdade de Deus, a sua promessa vai se cumprir. Assim como ele cumpriu a primeira vinda de Jesus, que foi o nascimento de Jesus ali de Maria, ele vai cumprir também a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Tá? Isso é uma certeza bíblica. 3.3. A fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. Então Deus tem alguns atributos morais que são compartilhados conosco. Então, de certa forma, Deus é amor, o ser humano também ama.
Tá? Deus é fiel, o ser humano também tem fidelidade. Claro que não no mesmo nível que Deus, mas nós, como imagem e semelhança dele, nós temos sim aqui alguns atributos que são divinos, tá? São refletidos no ser humano. Alguns atributos divinos não são compartilhados com o ser humano, por exemplo, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, tá? São atributos que não são compartilhados, mas alguns outros são compartilhados, como fidelidade, verdade, enfim, né? A gente tem aqui vários atributos divinos que são refletidos no ser humano. A fidelidade é uma das virtudes cristãs provenientes do Espírito na vida do crente. Faz parte do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23, de acordo com a Almeida Revista e Atualizada, né? Vale ressaltar que eu estou usando todos os versículos na Almeida Revista e Corrigida. Aí quando eu coloco diferente, eu aviso aqui. Então fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então a gente já estudou sobre o fruto do Espírito, tá? E o cristão, sim, ele tem fidelidade. Então, assim, tudo isso aqui Deus tem. Deus, ele tem alegria, tem amor, tem paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Deus tem tudo isso, tá? E ele compartilha isso conosco. Então são atributos divinos que o ser humano compartilha, tá? Que o ser humano também tem, no nível menor, mas tem. Então a fidelidade também é algo do cristão. Então essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta aos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações, como importante virtude da vida cristã. Mateus 25, 21 fala assim, e o seu Senhor lhe disse, bem está servo, bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então aqui tem o quê? O servo sendo fiel. É uma parábola relacionada a coisas humanas, que no caso o servo lá foi fiel ao seu Senhor, e também fala da vida cristã. Então o crente como sendo fiel a Deus. 1 Coríntios 4, 2, além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache que fiel, tá? Fidelidade. A 2 Timóteo 2,19, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então aqui, fidelidade na prática. Se você está com Deus, aparte-se da iniquidade e faça aquilo que é correto. Então isso implica em fidelidade. Tá? Então, fidelidade é um atributo divino que é muito importante nós estudarmos a fidelidade de Deus, mas que também é um atributo humano, e nós, como sendo seres humanos servindo a Cristo, nós temos que ser fiéis aos seus ensinos, fiéis a Ele, tá? De forma completa e plena, enquanto Ele não voltar, nós estamos aqui vivendo uma vida de fidelidade. Tópico 3.4, tempos e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos ampliando o horizonte deste reino. Ele fala assim, não vos pertence saber os tempos e as estações. Então, os discípulos preocupados, quando é que o Senhor restaura aqui o reino de Israel e tal? Então, Jesus não entra muito em detalhe assim, sobre a dimensão do reino, como é que é o reino. Ele já tinha ensinado sobre isso também nas parábolas do crescimento do reino, ele fala muitas parábolas, mas ele vai falar assim, olha, não pertence vocês a saber os tempos e as estações. Tá? Essa resposta foi dupla. Tempos, cronos, estações, kairos. Tá? Vamos ver cada uma aqui separadamente. Tempos, no caso do grego cronos, significa um longo período. É o tempo que nós conseguimos calcular, tá? Pode-se dizer medir. Então haveria um espaço de tempo para a pregação do evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Então, daquele momento que a igreja foi inaugurada até a vinda de Jesus, tem um espaço de tempo cronológico, que a gente consegue medir, calcular. Então ele existe, tá? E passou 2000 anos. Não passou 2000 anos ainda, né? Está quase 2000 anos. Mas aí é um tempo cronos, conhecido, nosso. E tem o tempo kairos, que é o tempo de Deus, tá? Significa ocasião, tá? Se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Então, quando é que vai acontecer as coisas, os sinais e tudo mais? Isso aí é o tempo de Deus, é quando Deus determinar, tá? É o tempo kairos. Então, tempos e estações são prerrogativas de Deus. Então, tudo isso está no controle de Deus e nós não temos como calcular algumas coisas. Tá? Não faz sentido, como a gente já falou, era uma curiosidade dos discípulos. Senhor, quando é que vai acontecer isso? Jesus deixa bem claro que não é bem assim. Tá? Não cabe a nós sabermos essas coisas. E nos dias de hoje isso continua válido. Tá? Não cabe a nós sabermos os tempos e as estações, mas o que cabe a nós é o quê? Sermos fiéis a Deus. Então, esperar Jesus voltar com fidelidade, esperar Jesus voltar cumprindo, tá, o nosso dever como cristão em todas as áreas da sociedade.
Então, o cristão ele tem que viver nessa expectativa que Jesus voltar, mas não é esperar Jesus voltar de braço cruzado, mas é esperar Jesus voltar trabalhando para o reino de Deus, contribuindo melhor, né, da melhor forma possível para o reino de Deus em todos os seus aspectos, tá? E todos os aspectos da vida cristã também. Então chegamos na nossa conclusão, que diz assim: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Tá? Então Jesus deixou bem claro que ele vai voltar e o cristão tem que esperar ele voltar com fidelidade, tá? Esperando, né, realmente ser fiel a Deus em todos os aspectos da vida. Ao ascender aos céus, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Tá? Que fique bem claro, a esperança da igreja é essa, que Jesus pode voltar a qualquer momento, tá? E a igreja vai ter que viver nessa expectativa, nessa esperança. A igreja vive nisso. A igreja que não está esperando Jesus voltar, o crente que não está esperando Jesus voltar, ele pode se dizer que não é autêntico, não é um cristão autêntico. Tá? Nós temos que sim viver na expectativa da volta de Jesus. Amém? Então eu chego aqui no final da aula, eu agradeço a você por ter acompanhado, espero que você tenha compreendido o assunto da lição. Vale ressaltar que você pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, não coloquei aqui no final, mas eu vou falar novamente, 94 98409 2869. Qualquer dúvida é só entrar em contato, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. A paz do Senhor, até a próxima aula.